Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 985. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. E é isso, estamos começando. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito especial por estar aqui conosco. Eu recebi muitas mensagens no dia 25/11 e eu quero ler para vocês porque elas são importantes, porque elas se referem ao programa do dia 25, realmente, né? Então, foi um programa em que nós falamos sobre temas muito delicados e é importante que a gente tenha esse retorno. Isso eu fiquei muito feliz com o retorno de vocês. Veja, Cristina Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. Bênçãos de Deus para todos. As aulas estão ótimas. Não tem do que se desculpar, porque tudo está sendo explicado agora. Então, por quê? Porque eu tinha falado que eu tinha esquecido alguns pontos, eu não tinha levado tão profundamente alguns pontos como nós estamos fazendo agora, que são extremamente importantes. Todo este resumo que nós estamos fazendo também, e tem sido uma forma de corrigir algumas coisas que nós passamos um pouco batidos. Não que não foi explicado, só que nós não explicamos com essa profundidade que estamos explicando agora. E são coisas importantes. Então, Deus nos deu também essa oportunidade. Então, nesse sentido, é que eu falei tudo que eu falei naquele dia, tá bom? A Hanna Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. Não precisa se desculpar, as aulas estão ótimas. Participo do grupo de canto da nossa paróquia e faço aulas de canto às terças-feiras. E aprendo mais sobre todas essas coisas maravilhosas que a igreja... E aprendo coisas maravilhosas com a igreja através das suas aulas. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Vocês são muito gentis. Família Ranagusco, muito obrigado do fundo do meu coração. Quem mais? Raimunda Barbosa. Boa noite, Raimunda, tudo bem? Magda Gonçalves, catequese diária. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Estou na Bahia, na roça, na casa do meu pai. Não mandei mais mensagens porque a internet está ruim. Está aqui conosco, mesmo lá no interior da Bahia. Que maravilha. Eu recebi aqui, junto, uma mensagem de WhatsApp do Fernando Correia. Diz assim: boa noite, doutor Paulo Miziara. Entendo a sua posição quanto ao excesso de escrúpulo. O excesso de escrúpulo é você... Bom, deixa eu ler a mensagem e depois a gente explica. Entendo a sua posição quanto ao excesso de escrúpulo. Errar em um dente deve ser algo terrível. Não deixa de ser uma profissão de fé. Não entendi direito o que o senhor disse sobre excesso de escrúpulo, ser um tipo de orgulho. Acho que excesso tem um lado bom. Mostra que temos um senso de responsabilidade aguçado, de compaixão, até de compaixão. O orgulho seria no sentido de não aceitar que também falhamos? É terrível falhar. Há erros gigantescos, por pequenos que pareçam. Mas continuar é importante. Não paralisar. Gostei. Perfeito, Fernando, é isso aí. Você tocou bem no ponto. Por que excesso de escrúpulo é ruim? Porque todo excesso é ruim. Quando você entra num excesso de escrúpulo, você fica com medo de errar e esse medo de errar te paralisa. Esse é o sentido também do excesso de escrúpulo. Porque quando você tem medo, quando você tem um objetivo de perfeição absoluta, né? Eu tenho que ser perfeito, você acaba entrando num nível de cobrança interior muito grande e o seu desgaste é muito grande. E diante desse desgaste, você também fica paralisado. Você fala, puxa, não aguento mais, estou muito cansado. Então, todo excesso não é bom. Como nós estamos estudando as virtudes, uma coisa que eu aprendi muito legal durante a vida é que as virtudes humanas, elas têm, que nós estamos estudando agora, inclusive, né? Elas têm uma característica importante.
Nós precisamos aprender a desenvolvê-las, mas sem entrar em excesso. Porque, em relação às virtudes humanas, o ideal é estar no meio. Percebe? É ter um parâmetro adequado de conduta, de vida e de alvo a atingir. Então, quando você entra em excesso de alguma coisa, você está saindo do parâmetro normal. Não você, que nem você fala aqui. Deixa eu ler de novo aqui. O excesso de escrúpulo. Esse escrúpulo, em excesso, ele é altamente desgastante. E ele também é paralisante. Porque chega uma hora que você fala, puxa, eu não vou dar conta de atingir este nível de perfeição que eu desejo. Então, a gente tem que também ter humildade diante da nossa capacidade. Tem coisas que eu posso melhorar e tem coisas, falando de forma profissional, tem coisas que eu posso melhorar e tem coisas que eu não vou conseguir melhorar. Então, se eu tenho esse excesso, quando eu me deparar com situações em que, por mais que eu me esforce, eu não consigo melhorar, eu não consigo chegar além daquilo, eu me frustro profundamente. Então, não é legal. Então, os excessos, eles não são bons no sentido das virtudes. Se uma pessoa é muito perfeccionista, ela se torna uma pessoa dura. Ela se torna uma pessoa machucada e que machuca os outros. Então, a perfeição, o ideal a atingir, tem que estar baseado no que eu posso atingir, mesmo com a graça de Deus. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou dentista. E eu sempre dou o exemplo da odontologia porque é onde eu habito, né? Como dentista, eu posso melhorar a minha condição de trabalho manual. Eu posso esculpir, fazer exercícios para melhorar a minha escultura, para fazer um dente mais bonito. Eu posso esculpir tanto em resina quanto em cera. Eu posso desenhar. Quer dizer, eu posso melhorar muito a minha condição natural de esculpir um dente, como exemplo. Agora, chega uma hora que eu não vou passar daquilo. Eu vou conseguir fazer a anatomia do dente bem próxima, vou conseguir fazer a anatomia do dente bem bonita, bem funcional, para que os dentes possam articular na boca depois de uma restauração que você fez. Só que eu nunca vou ser um escultor. Por exemplo, eu vejo isso no meu caso. Eu desenvolvi bastante o meu trabalho manual. Eu, quando comecei a odontologia, eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje, manual. Eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, em todas as áreas que eu trabalho. Só que chega uma hora que essa habilidade manual também tem limite. Então, se eu não souber aceitar o limite, que é o máximo que eu posso chegar, eu vou estar vivendo contra a minha natureza. Então, se eu consigo hoje ter uma habilidade manual muito melhor de quando eu comecei a trabalhar, é porque eu me exercitei, é porque eu trabalhei, é porque eu fiz esforço. Percebe? Mas mesmo dentro desse esforço, eu nunca vou ser um super escultor. As minhas esculturas são bonitas, são bem feitas, são adaptadas, o dente fica adequado, fica tudo certinho. Mas eu nunca vou ser um Leonardo da Vinci, eu nunca vou ser um grande escultor. Eu tenho limites, mesmo diante de uma grande melhora de quando eu comecei para hoje. Por quê? Porque faz parte. Quer dizer, então eu preciso ter essa consciência que eu preciso melhorar sempre, mas tudo tem um teto, tudo tem um nível. Deste nível, por mais que eu treine, por mais que eu faça, por mais que eu tenha prática, eu não vou passar desse nível. Agora, este nível que eu cheguei é um nível adequado, bom. Percebe? Mas se eu quiser ser um escultor como um grande escultor, eu vou me frustrar profundamente. Então, eu estou oferecendo para o meu paciente um tratamento excelente. Agora, se eu quero me tornar um grande escultor, já aí não tem nada a ver com a minha profissão. Aí eu já estou caindo no excesso de escrúpulo. Porque eu não estou respeitando o meu limite. Eu não estou respeitando o limite da minha natureza. Você percebe? Uma coisa é você fazer uma bela escultura de um dente.
Outra coisa é você fazer uma escultura a nível de grandes artistas. O que não pode é devolver o paciente sem uma escultura no dente, sem ter uma anatomia bem feita, bem arrumada, bem refeita. Isso não pode, isso é erro. Então, isso tem que ser corrigido. Então, eu sempre, desde quando eu me formei, a gente sempre foi muito cobrado nessa área, na minha profissão. Nós sempre fomos muito cobrados nessa área de oferecer ao paciente uma restauração adequada, adaptada, bem feita, e que a anatomia esteja correta. Você percebe? Veja, isso é o correto. Daí partir para os filigranas, para as grandes esculturas, eu não consigo. Sabe, eu não consigo deixar um dente como se fosse um diamante. E eu acho que nem é necessário. Então, quando eu parto para esses excessos, isso chama-se excesso de escrúpulo. Então, veja, tudo tem o seu limite natural, desde que esteja feito com honestidade, com correção e bem feito. Pronto, isso é o ponto em relação ao escrúpulo, né? Isso serve também para as virtudes que nós estamos estudando. Então, é legal a gente poder ter essa perspectiva, é legal a gente poder compreender, e é legal a gente compreender também que nós somos seres humanos sujeitos a falhas. Mesmo quando você chega num nível, tanto no nível profissional, quanto no nível de religião, quanto no nível de conhecimento, de estudo, você também está sujeito a errar. Você também está sujeito a fracassar em trabalhos. Em trabalhos, em posições, quer dizer, então, em ideias. Por mais que você se desenvolva filosoficamente, que você estude, que você conheça a teologia, que você conheça uma série de coisas, você pode ter ideias equivocadas. Você pode fazer análises de mundo equivocadas. Você pode ainda estar sobre uma série de erros que foram sendo colocados no coração da gente ao longo do tempo, e que para a gente acordar desses erros e perceber que essas manipulações são manipulações, leva mais tempo. Então, por isso que Deus permite que a gente passe por fracassos, por erros. Por quê? Porque todos nós temos limites. Nós não somos anjos. Então, é importante que a gente tenha essa visão, essa perspectiva, e foi nesse contexto que eu falei para vocês, por exemplo, desse estudo das virtudes que nós não passamos tão aprofundadamente como deveríamos. Eu percebi isso. Eu estudei com vocês essas coisas todas, mas não foi tão aprofundado como nós estamos fazendo agora. E é por isso que eu me arrependo, porque são pontos importantes. Entendeu? Então, é legal a gente ter essa perspectiva e é legal a gente resolver. Errou, então vamos resolver. Você percebe? Não é ficar paralisado. O excesso de escrúpulo me deixa paralisado. Errei, desculpa, vamos embora, vamos continuar. Esse é o sentido. Se eu tenho excesso de escrúpulo, que no fundo é um orgulho, e o orgulho aqui está nesse sentido de, puxa, eu não posso errar, se eu errar, o que vão achar? Você percebe? Aqui está o orgulho sutil. Porque você querer o bem das pessoas é importante, mas você não pode viver a vida das pessoas. Cada um tem que viver a sua vida. Cada um tem que fazer as suas escolhas. E o excesso de escrúpulo leva a gente a querer escolher no lugar dos outros, a resolver os problemas dos outros sem a concordância dos outros. Também não está certo. Então, veja, esse é o sentido do que foi explicado. Tá bom? Então, agradeço demais o retorno de vocês. Fico muito feliz de poder partilhar tudo isso. E vamos começar a nossa aula, porque senão a gente não sai daqui, né? Então, nós estamos, nesse primeiro bloco do programa, nós estamos trabalhando o estudo, a preparação para o Natal. O programa atualmente tem 2 blocos, a preparação para o Natal e o estudo do resumo que nós estamos fazendo. Então, a preparação do Natal, eu quero ler com vocês Isaías 9, de novo, porque tem pontos aqui que nós não trabalhamos. Veja, Isaías 9, 18 é o reino do Messias. Isaías aqui está profetizando não só a chegada de Jesus, do Messias, do Salvador, como será o reino desse Messias.
como que irá Jesus reinar neste mundo. Lembrando sempre o seguinte, isso é super importante a gente lembrar. Jesus veio uma primeira vez para trazer o reino de Deus nessa terra, para a salvação da humanidade. Então, o Natal é essa primeira vinda de Jesus. Ele vem de forma muito humilde. E ele vem de forma muito simples, muito pequena. A ação dele é divina, é colossal, mas ele se apresenta de uma forma muito pequena, muito humilde. Jesus vai voltar uma segunda vez em glória. Aí não vai ser uma vinda humilde, aí vai ser uma vinda gloriosa. Aí o mal será definitivamente vencido e definitivamente acorrentado. O mundo vai ser um mundo onde o reino de Deus vai estar totalmente estabelecido. O reino, e nós perdemos um pouco o sentido do que é ser rei. Porque hoje em dia as pessoas têm uma visão assim muito adocicada de reis. Porque os reis atuais, eles não exercem poder. Eles não exercem uma influência importantíssima. O rei, os reis antigos, eles exerciam poder e muito poder. Tanto é que teve reinos que eram considerados reis, onde os reis eram considerados absolutistas, porque eles tinham poder absoluto. Percebe? Então, quando nós falamos de rei ou de reinados, nós hoje não temos a noção do que é ser rei e do que é viver debaixo de um reino. Você compreende? Porque hoje o sistema que governa o mundo não são mais as monarquias. São ou democracias ou ditaduras. Então, mudou o contexto. E o poder foi dividido nas democracias em grupo. Então, você tem aquele que faz as leis, que é o legislativo, você tem aquele que julga, que é o judiciário, e você tem aquele que governa, que é o executivo. Nos tempos reais, nos tempos dos impérios e dos reinos, principalmente dos reinos onde os reis eram absolutistas, o que acontecia é que o rei tinha este papel todo. O rei fazia as leis, o rei julgava as pessoas e o rei governava. Então, por exemplo, na democracia, esse sistema que nós chamamos de democracia está dividido em 3 poderes. Poder executivo, que é o que governa, que exerce o ato de governar. Poder legislativo, que é o que cria as leis, é o poder que cria as leis. E o poder judiciário, que julga as situações. No tempo do rei, não existia essa divisão de poderes. O rei fazia tudo. O rei era juiz, o rei criava as leis e o rei administrava o reino. Então, esse contexto de reino é que nós precisamos resgatar para a gente entender o que significa a vinda do Messias. O Messias, ele veio como o Salvador e trouxe o reino de Deus, aonde Deus reina. O céu é onde Deus reina absoluto. Nada se opõe a Deus no céu. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, estão numa união perfeita, num amor perfeito entre as 3 pessoas, numa ação perfeita. O Pai concorda com o Filho concorda com o Pai, e ambos estão sob a concordância do Espírito Santo, e vice-versa. Então, há no céu um reinado perfeito, onde Deus impera. E é um império de amor, mas é um império. Sabe, os anjos que se opuseram a Deus não estão no céu. Você compreende? Então, este reino onde Deus impera, e este império não é um império no sentido humano terrível, é um império maravilhoso, lindo, justíssimo, amorosíssimo. Quando Jesus voltar na glória, este império de Deus no céu será estabelecido também na terra. E aí nós viveremos essa maravilha
de perfeição, aonde não haverá mais injustiça, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais crime, aonde o amor vai ser aquilo que realmente move todo mundo. Então, a gente anseia por essa chegada do Messias, nessa segunda vinda do Messias. A primeira vinda nós estamos analisando, que é o Natal. Então, o Messias, quando ele veio para salvar a humanidade e ele trouxe a semente desse império. Ele é a semente desse império. Jesus é o reino de Deus. E Jesus age na igreja através dos sacramentos, então a igreja também é reino de Deus. Então o reino de Deus vai sendo espalhado no coração de cada um de nós na medida em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí ele vai reinando dentro da gente. Veja, os judeus, quando Jesus chegou, eles esperavam que o reino fosse estabelecido de uma forma única, sem ter duas etapas. E eles achavam que o reino seria estabelecido como foi no tempo de no tempo do rei Davi, aonde o rei Davi foi um rei muito vitorioso, um rei muito próspero e um rei que trouxe muitas vitórias e muita prosperidade para o povo de Israel. Então veja, o povo de Israel, aqueles homens, esperavam que Jesus fosse esse rei igual Davi. Só que Jesus não é esse rei igual Davi. Ele está atacando o pecado, que é o que destrói a humanidade, que é o que atrapalha o reino do Pai acontecer na terra. Só que aquele povo não conseguia enxergar isso. Nós já conseguimos. Então veja, este reino, ele está acontecendo. É um processo. Que quem estabelece esse processo não é a humanidade, é Deus. Percebe? Então, o Natal, ele é a chegada do reino. Mas o reino ainda não está estabelecido. Ainda não há uma paz mundial, ainda não há uma justiça mundial, ainda não há essa realidade estabelecida na terra como no céu. A terra ainda está sob o efeito do pecado. O pecado da humanidade e as consequências do pecado da humanidade. Mas quando Jesus voltar na glória, este reino que já está agindo neste mundo, nos corações dos cristãos, através de Cristo e através dos sacramentos da igreja, este reino vai estar estabelecido no mundo inteiro. E aí Jesus vai vir como Rei e Senhor e reinar nessa terra. A segunda vinda de Jesus é muito importante. Ela vem para coroar aquilo que começou com a primeira vinda de Jesus que nós estamos estudando. Então, Isaías, os profetas, de certa forma, eles viam a chegada do Messias, desse rei que reina, e que este reinado seria perfeito, aonde a beleza, o amor e a justiça estabelecidas, eles viam de uma forma única. Eles enxergavam já, de certa forma, como se fosse a segunda vinda de Jesus também. Eles enxergam, Isaías enxergou Jesus e Isaías enxergou também o reino de Jesus estabelecido nesse mundo, o reino de Deus estabelecido nesse mundo. Então a gente precisa entender as profecias também com essa perspectiva, sabendo que o reino vai acontecer como Isaías proclama e como os outros profetas também proclamam, mas ao longo de um tempo. E nesse tempo é o tempo que está entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então é importante que a gente compreenda todas essas realidades, que a gente compreenda todas essas nuances, porque senão a gente acaba caindo no erro de muitos judeus que falam, olha, o Messias veio, que vocês falam que Jesus é o Messias, mas o reino ainda não está estabelecido. Não fala que quando o Messias vier, a justiça será estabelecida na terra? Sim, Jesus traz essa justiça na primeira vinda. Mas essa justiça, até chegar a toda a humanidade, a todas as gerações que vieram depois, que ainda estamos sobre o efeito das consequências dos pecados, até isso ser estabelecido no coração de uma humanidade que precisa aceitar Jesus,
leva um tempão. E é isso que muita gente não consegue compreender. Então, o reino já está aqui. O reino, Jesus já trouxe. Esse reino onde Deus reina absoluto, onde nós vamos viver a felicidade plena também aqui nessa terra, já chegou. Só que não está ainda totalmente estabelecido. Então, os profetas, quando viam as imagens que eles proclamam nas profecias, eles viam o Messias agindo, o Salvador agindo e o reino estabelecido. Só que esse estabelecimento do reino leva um tempo. E é justamente esse tempo que nós vivemos. O tempo em que Jesus veio e o tempo em que Jesus vai voltar. Então, o Natal, ele é justamente também essa perspectiva. Veja, o reino da justiça já chegou. O reino do amor já chegou. A salvação já chegou. Mas essa salvação e este reino, para ser estabelecido, vai exigir um tempo, e quem vai definitivamente estabelecer esse reino de forma plena não somos nós, é Cristo quando voltar na glória. Então, o Natal chegou no tempo favorável. Não fala? Nós não lemos isso? Chegou o tempo favorável. Por que é o tempo favorável? Porque chegou o tempo de Jesus nascer. Este é o tempo favorável. É o tempo favorável porque agora a humanidade já tem condição de ser tocada por Cristo, ser evangelizada por Cristo, ser salva por Cristo. De certa forma, a humanidade já estava pronta para que Cristo chegasse. Veja, começaram os tempos, os últimos tempos. Com Jesus chegando, os últimos tempos estão estabelecidos. Agora, esses últimos tempos vão terminar quando Jesus voltar na glória. E aí sim, ele, Cristo, vai vencer o demônio de forma definitiva, e vencendo o demônio de forma definitiva, as pessoas que viveram buscando este Cristo irão ressuscitar para estar com esse Cristo. Então, é muito lindo esse processo, mas é um processo. Então, nós precisamos entender que este processo, ele tem um tempo. A justiça chegou? Chegou. Ela já está estabelecida? Não. Ainda a gente vive uma sociedade repleta de injustiças. E a humanidade continua buscando resolver essas injustiças de forma humana. E é por isso que nós estamos ainda com muitas injustiças, porque humanamente não é possível. Só se nós estivermos sob a ação de Jesus e sobre o domínio de Jesus. E aí as injustiças serão realmente vencidas em Cristo, porque é Cristo quem vai vencer as injustiças através da ação humana. Só que nós ainda estamos nos revirando para descobrir humanamente qual que é o melhor sistema para resolver as injustiças. Nunca vão ser resolvidas as injustiças. Por cada sistema humano que é estabelecido no mundo, é cheio de falhas, é cheio de limites, é cheio de fracassos. Então, a justiça perfeita, quem vai estabelecer é Cristo no seu retorno. Até lá, nós vamos trabalhando com Cristo para que os corações estejam abertos à ação de Cristo. Esse é o ponto. Então, Isaías fala, o povo que andava, Isaías 9, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, que é o nascimento de Jesus. Por que trevas? Por causa do pecado. O pecado cegou a humanidade. O pecado deixou a humanidade distante de Deus. E quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos distantes da luz do alto. Estamos nas trevas. Então, Isaías ele está enxergando o problema. Ele compreende, movido pelo Espírito Santo, que o pecado gerou trevas nesse mundo. O mundo está em trevas. O mundo que está no pecado está em trevas. E aqui o mundo estava absolutamente no pecado. Então, veja, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Esse menino Jesus que nós adoramos no presépio é essa grande luz. Você percebe? A misericórdia de Deus foi derramada sobre a humanidade. O amor de Deus se apresenta à humanidade. O amor de Deus se faz carne. A justiça de Deus se faz carne. A sabedoria de Deus se faz carne. A salvação de Deus se faz carne.
Então, o Natal ele é maravilhoso porque ele é o começo de um novo tempo. O único tempo novo, real, existe por causa do Natal. Porque é Cristo quem chega, é a salvação que chega, é Deus que se manifesta de forma claríssima. Até então, a manifestação de Deus era através da natureza, era através das belezas, era através dos profetas, foi através dos juízes, foi através dos patriarcas. Agora não, agora Deus, o próprio Deus, se faz carne, se faz presente. Então começou um tempo novo. O Natal é um tempo novo. É o único tempo novo real. Porque vem de Deus. Não vem dos homens. Sabe, a gente ouve um monte de coisa. Começou um tempo novo, começou um ano novo. Tempo novo. Não, não é um tempo novo, é o mesmo tempo. O tempo novo chegou com Jesus no Natal. Importante a gente entender. O povo andava nas trevas e viu uma grande luz. Aqui nós temos uma divisão de um antes e de um depois. É a grande divisão. É a única possível. Porque todas as outras são fracassadas e são limitadas. Mas com Cristo, não. Com Cristo nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo. Porque antes de Cristo, o pecado dominava o mundo inteiro, inclusive os judeus. Não só os pagãos, o mundo inteiro. Por quê? Porque quem estabeleceu o pecado no mundo foi o próprio ser humano. Mas o pecado não vem da humanidade, o pecado vem do demônio. O demônio se tornou o senhor da humanidade através do pecado. Ele passou a dominar a humanidade através do pecado. Ao invés de Adão dominar a humanidade em Deus, ou seja, Deus dominaria como o rei da humanidade, um rei boníssimo, boníssimo, justíssimo, sapientíssimo. Adão, ao aceitar o pecado, ele deu o reino, ele ofereceu o reino dos homens, né, para o demônio. E aqui o demônio, ele é inclemente. Ele veio para matar, ele veio para destruir. Então, Jesus, ele vai combater isso. E vence. E este combate significa, olha, antes de Cristo o mundo estava em trevas absolutas. Não tinha saída. Não tinha como o mundo sair dessa situação. Percebe? Porque é uma situação muito injusta em relação ao próprio Deus. Porque o mundo deu as costas para Deus, o seu Criador e o seu Senhor. Então, a injustiça que nós cometemos contra Deus é inominável. Essa injustiça só pode ser restaurada por um Deus que se faz homem. Porque a humanidade, como criatura, não poderia restabelecer essa injustiça, não poderia oferecer a Deus algo que superasse o tamanho do pecado que nós cometemos. Então, Jesus vem e toma em nosso lugar as consequências do pecado e se faz dono novamente da humanidade. Porque ele resgata a humanidade das mãos do demônio. Ele oferece ao Pai a reparação que nós nunca poderíamos oferecer e ele vence o demônio na cruz. Na cruz ele foi absolutamente obediente até o último suspiro. E nessa obediência absoluta de um Deus que se faz homem, ele combate e vence a desobediência da humanidade. Então, ao mesmo tempo, ele oferece a reparação a Deus em nosso nome, recebe sobre si as consequências dos nossos pecados, recebe sobre si as consequências dos nossos pecados e começa um processo de restauração da humanidade. Ele venceu o demônio. O demônio foi vencido por Cristo na cruz. Então, Jesus repara, oferece a Deus aquilo que nós nunca poderíamos oferecer, vence o demônio na cruz por pura obediência ao Pai e por puro amor à humanidade, amor a Deus e amor à humanidade, vence o demônio,
toma das mãos do demônio o domínio que o demônio tinha sobre a humanidade, porque ele vence o pecado, porque o pecado foi a desobediência da humanidade. Então Jesus vence o pecado. Ao vencer o pecado, ele vence aquele que impôs o pecado ao mundo, que é o demônio, que é o primeiro desobediente e é o primeiro orgulhoso. Então, na obediência e na humildade, Jesus vence o demônio na cruz. Então, ele vence, ele toma para si o senhorio das nossas vidas, que estava na mão deste mal, e começa um processo de restauração. Esse processo de restauração terminará quando ou nós estivermos indo para o céu, né, na nossa morte, ou quando Jesus voltar e estabelecer definitivamente o reino dele aqui nessa terra. Então, isto é o Natal. É o início de um tempo novo. É o início de um tempo novo. Veja, o Natal é tão importante, mas tão importante, que ele é o único reinício. Sabe? Nós estamos sendo reiniciados, como se fosse um computador que deu uma pane. Só que quem faz esse processo é Deus em nosso favor. Então é maravilhoso o Natal. Então essa primeira frase aqui de Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu a luz. E aí a gente entende este primeiro versículo do capítulo 9 de Isaías. A grandeza do que significa esta luz que nós adoramos no presépio. Por isso que o presépio é iluminado, por isso que as árvores de Natal são iluminadas, por isso que o enfeite que nós temos é sempre com luz. Por quê? Porque Jesus é esta luz que chega ao mundo. Porque o mundo estava nas trevas. E o mais triste é que o mundo não tinha como sair dessas trevas. Estava condenado absolutamente às consequências dessas trevas terríveis que imperavam no mundo antes de Cristo. Então, veja, isto é o Natal. É o começo de um tempo onde não reina mais as trevas. O reino já está dado, já está colocado. Este reino vai ser estabelecido definitivamente num determinado momento, que é quando volta Cristo na sua segunda vinda gloriosa. Mas o tempo já está dado. Então, a vitória já está dada. Então, Cristo, naquela manjedoura, aquela criança, é esta luz do alto. As trevas, Cristo deitado naquela manjedoura, é uma prova cabal de que as trevas não têm poder mais. Veja, Jesus nasceu de noite, nas trevas. Até nisso, Jesus nasce à noite. O que significa esse nascimento de Jesus à noite? Jesus poderia ter nascido de dia. Não, as trevas. O nascimento de Jesus é um banho de luz para a humanidade. E é isso que nós amamos e adoramos no Natal. É esta luz que se faz carne. Eu queria terminar lendo mais uma vez Isaías 9, versículo 1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Que a gente possa realmente, nesse Natal, permitir que a luz do alto entre na vida da gente, de verdade. Não só mais uma comemoração, não só mais uma festa, quase que se tornou uma festa pagã hoje, onde o mais importante é comer, beber, reunir família, trocar presente, e completamente alheio a Cristo. Lembra do Papai Noel, lembra das luzes, dos enfeites, tudo lindo, tudo bonito, mas esquece o primordial. Isaías 9, 1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Veja, essa luz não só precisa iluminar o mundo, como precisa iluminar a nossa alma. Que a gente possa realmente, nesse Natal, permitir que Jesus ilumine tudo ainda que está em trevas na vida da gente. Amém. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso segundo bloco e estudar e continuar o nosso estudo sobre as virtudes. Nós estamos estudando a virtude humana da justiça. Então, tem alguns trechos bíblicos aqui que eu quero ler com você sobre a virtude humana da justiça. Nós já vimos a primeira virtude humana, que é a prudência.
E agora nós estamos acabando de estudar a segunda virtude humana, que é a justiça. São as 4 virtudes cardeais. E depois que nós estudarmos as 4 virtudes cardeais, nós precisamos estudar as 3 virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, que vai nos chegar com o batismo, com o sacramento do batismo. As 3 virtudes teologais nos vêm do alto. Ninguém nasce com fé, ninguém nasce com esperança de salvação e ninguém nasce com o amor com que Cristo viveu nesse mundo. O amor humano é pequenininho, é quase que minúsculo. Agora, o amor de Cristo é perfeito. Então, ele derrama este amor sobre nós através da virtude da caridade. A esperança de ir para o céu, ninguém nasce. Deus que nos dá ao longo da vida, ao longo da luta, ao longo das derrotas. Percebe? Não é só ao longo das vitórias. E a virtude da fé é saber que Deus existe e que o que ele fala é verdade. E o que a igreja fala em nome de Deus também é verdade. Por isso que não pode mudar o que a igreja sempre ensinou. Então, isso são as virtudes teologais que nós vamos ver lá na frente. Por enquanto, nós estamos vendo as virtudes humanas, que são capacidades que todos nós temos, são habilidades que todos nós temos e que precisam ser descobertas dentro de nós e desenvolvidas. Então, nós já vimos a prudência e agora nós estamos estudando a segunda virtude moral, que é a justiça. Então, todos nós temos sede de justiça no nosso coração, de tratarmos os outros com justiça e de sermos tratados com justiça. Então, o que é a justiça? É dar ao outro o que é devido. Então, o primeiro a ser tratado com justiça é Deus. Então, nós devemos a Deus o dever de religião. Adorar a Deus. Veja, adorar a Deus é dever nosso, é dever de justiça. Louvar a Deus é dever de justiça. Sabe? Agradecer a Deus, obedecer a Deus, isso tudo faz parte do dever da justiça, porque Deus é o nosso Criador. Então, quando a gente vive uma vida independente de Deus, tanto teórica como prática, percebe? Tem teoria e tem prática. Existem um monte de filosofias hoje no mundo que são absolutamente independentes de Deus. O iluminismo é uma delas. O marxismo é uma delas. O próprio capitalismo também é independente de Deus. Então, por isso que nós precisamos ter consciência das coisas e saber nos posicionar. Saber um pouco de história, saber um pouco de filosofia é essencial para a gente aprender a viver, aprender a pensar. Nós somos seres racionais, só que nós não fomos preparados para ser racional. Nós estamos sendo preparados para exercer algum tipo de atividade, não para pensar. Nós estamos sendo preparados para reagir. Então, a nossa vida se tornou uma vida reativa, não ativa. Então, veja, o primeiro ponto é que eu tenho dever de justiça para com Deus, porque Ele é meu Criador. O que é a justiça? A justiça é dar ao próximo o que lhe é devido. Isso é humano, absolutamente humano. E é um conceito basicamente humano. Dar ao próximo o que lhe é devido é absolutamente natural e humano. Só que a gente não vive mais isso. Nós fomos completamente tirados dessa realidade. Em primeiro lugar, em relação ao próprio Deus. O dever de religião é um dever de adoração, é um dever de oração, é um dever de obediência, de escuta, é um dever de amor, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não precisa disso, mas nós precisamos. Percebe? Porque nós fomos criados para estar com Deus. E o pecado nos separou de Deus. Por isso a importância de Cristo, por isso a importância do Natal. Então é importante demais a gente compreender esses conceitos. Veja, e dar ao próximo o que é justo, o que é devido. O que eu preciso dar ao próximo? Você compreende? E aqui nós entramos num problema imenso. Porque hoje a gente não tem mais noção do que é justiça. Porque a própria justiça hoje está sendo destruída.
O próprio conceito de justiça, aqueles que estão elevados a postos em que a justiça deve ser trabalhada e posta em prática, não está fazendo de forma adequada. No mundo inteiro. Raros lugares no mundo onde a justiça humana é colocada em prática. Então, o homem tentou um monte de sistemas, e nenhum deles foi suficiente para estabelecer essa justiça, dar ao próximo o que lhe é devido. Primeiro que a gente já não tem mais nem noção do que é devido ao próximo, porque cada sistema fala uma coisa. Então, nós fomos criados no meio de uma tremenda bagunça. De um lado, você tem um capitalismo que busca o lucro pelo lucro e que foi sendo, durante décadas, limitado na sua ânsia pelo lucro. O lucro em si não é mal, mas você viver só pelo lucro, você está entrando num caminho complicado. Porque como é que ficam as pessoas? Como é que ficam as pessoas nesse sistema onde só o lucro é importante? A dignidade do ser humano vai para onde? Quer dizer, aqui é um problema. E aí vem o marxismo para tentar resolver esse problema. Só que o marxismo que ele faz, ele destrói o ser humano, porque o Estado passa a ser o grande patrão. Não são mais os empresários, é o Estado. Então, quem domina o Estado, domina. Então, quem não está sob o efeito do Estado, está fora. Não tem comida, não tem defesa, não tem nada. Então, é extremamente injusto. Então, um sistema que foi criado para destruir as injustiças de um outro sistema causa mais injustiça ainda. Veja, vamos dar um exemplo para a gente entender. Você tem o seu escritório, você tem o seu escritório. E nesse seu escritório, você pode contratar 10 pessoas. Você tem um escritório de administração, você administra. E para te ajudar a administrar, você pode contratar 10 pessoas. Só que você não tem como contratar 10 pessoas, porque o que você paga de imposto para o Estado é um absurdo. E essa quantidade de imposto inviabiliza a própria natureza do seu negócio. E o mais triste é que esse Estado que recebe esse imposto não oferece aquilo pelo qual ele deveria oferecer. Então, nós vivemos, por exemplo, no Brasil hoje, um sistema completamente louco, insano. Porque o que se paga de imposto para o Estado é um absurdo, é paralisante para as empresas não conseguem pagar tudo isso, e se não conseguem pagar tudo isso, não conseguem contratar, e não tem um retorno adequado de tudo isso que é pago para o Estado. Então, nós estamos vivendo num sistema que é o pior dos mundos. Não é nem capitalista, não é nem perfeitamente marxista, é uma mistura. Então, veja, aí você compreende como é duro estabelecer a justiça de forma humana. Por isso que é necessário levar Jesus para o coração das pessoas. Então, um governante que compreende o sofrimento do povo, o bem comum, é um governante que vai ter que enfrentar um sistema que impede o bem comum de acontecer. E aí? Você compreende? Então é muito sério. Não é tão fácil assim. É muito fácil falar em justiça. Justiça social. Não existe justiça social. Ou existe justiça ou existe injustiça. Sabe? Então é muito fácil um monte de narrativa. Não, eu quero estabelecer um governo que seja justo. Como? De que forma? Do jeito que estamos hoje, por exemplo, no Brasil é inviável. Porque, veja, todo Estado precisa de dinheiro para sustentar o Estado. Mas o Estado não pode crescer mais do que um determinado nível, porque senão o Estado se torna onipotente, onipresente, manda em tudo e faz o que quer. Vira um império. Então, quem sofre debaixo do império não são os imperadores e nem a corte, é todo o resto. E é o que acontece com a gente. E é o que vem acontecendo ao longo de milênios. Porque entra sistema, sai sistema. Quem acaba
na elite do governo acaba tranquilo. E quem não está... Veja, foi assim lá na Grécia, foi assim em Roma, foi assim no Egito, foi assim na Mesopotâmia, foi assim na Inglaterra, é assim hoje. Então, veja, essa justiça é impossível para o homem praticar. Só com as forças humanas. Então, é necessário que venha a graça de Deus sobre os corações para que se possa estabelecer algo próximo de uma justiça. Por quê? Porque o que impede a justiça de acontecer é a avareza, é o ódio, é o orgulho, é a prepotência. São todos pecados capitais. Percebe? Foi o exemplo que eu dei para vocês, a mangueira. Uma mangueira dá um monte de manga. O dono da mangueira não é capaz de chupar todas as mangas. A família do dono da mangueira também não é capaz de acabar com todas as mangas. Mesmo a família inteira chupando manga e vendendo um monte de manga, vai sobrar manga para quem não tem condição mínima de comprar uma manga. Você percebe? Mas isso só pode ser estabelecido em corações que são abertos a Cristo. Porque é necessário a justiça dar ao próximo o que lhe é devido. Se nós não damos a Deus o que é devido, muito menos nós vamos dar ao próximo o que é devido. Porque em primeiro lugar, é Deus. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo, nos promete a palavra de Deus. Compreende? Buscai em primeiro lugar a justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, veja, buscai a Deus em primeiro lugar é o único caminho possível de se estabelecer nesse mundo algo próximo de uma justiça. Nenhum sistema humano é capaz de resolver essa situação. A situação das injustiças. Tanto quanto injustiça para com Deus, como injustiças para com o próximo. Nenhum sistema. A igreja propõe uma doutrina social, chamada doutrina social da igreja, onde ela apresenta caminhos que englobam sistemas, vários componentes de sistemas, para que haja uma mínima justiça nesse mundo. Mas nenhum país no mundo está aberto àquilo que a igreja propõe como uma doutrina social. Como deve funcionar uma empresa, como deve funcionar um Estado, nenhum país está aberto a isso. Então, veja, o caminho que nós temos que percorrer aqui é imenso. É imenso. Por quê? Porque as pessoas estão presas a ideologias. E presas às ideologias, elas não estão livres para preencher esse requisito de fazer justiça, mesmo que as ideologias proclamem que farão justiça. Mesmo que as ideologias usem as bandeiras das injustiças sociais que precisam ser resolvidas e não foram resolvidas até hoje. Então, quando a gente fala isso, fica todo mundo bravo com a gente. Por quê? Porque está todo mundo preso em ideologias e filosofias humanas. E a única saída aqui não são ideologias e nem filosofias humanas. A única saída aqui é Cristo. É deixar que o reino de Deus seja estabelecido no coração da humanidade. Só que isso leva tempo. E tem muita gente sofrendo horrores sob injustiças. Então nós precisamos não só evangelizar, como, de certa forma, agir no mundo. Agir de forma tal que as injustiças sejam minimizadas. O sofrimento seja minimizado. Então, para isso são necessárias as leis humanas, são necessárias atitudes, são necessárias uma série de coisas. Mas nada disso adianta quando você tem um governo que é corrupto, um governo que rouba, um governo que desvia o dinheiro, um governo que tem outras prioridades que não o bem comum. Percebe como não é tão fácil, gente? É muito fácil falar. É muito fácil propor caminhos e brigar e provocar ódio, e provocar revoltas e revoluções,
E o problema continua igual. Entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra século, sai século. As injustiças continuam as mesmas. Só muda a elite. Sai um governo, entra outro governo, e esse outro governo vai... Alguns têm uma competência um pouco maior, outros nem isso. Então, veja, o que a palavra de Deus nos fala. O homem justo tantas vezes, fala 1807 do Catecismo da Igreja Católica, o homem justo tantas vezes mencionado nas Escrituras distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. É muito fácil falar em favor do sofrimento do próximo. Mas e a conduta? Como é que fica? Pôr a mão no bolso? Como é que fica? Dar o dízimo na igreja? Como é que fica? É fácil demais pôr uma camiseta com um dizer, ou uma fotografia, ou um retrato, ou uma pintura, que promove a narrativa da justiça. Mas realizar a justiça vai exigir que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida de desapego. É muito fácil. Vamos resolver tal injustiça. E como? Põe a mão no seu bolso. Sabe? Tira o escorpião do bolso. Nós vivemos um mundo onde a avareza é cultuada tanto pela direita, quanto pelo centro, quanto pela esquerda. A avareza. Nós vivemos um mundo onde a economia se tornou, para o centro, para a direita e para a esquerda, o Deus. E aí? Veja, então, é muito fácil falar, é muito fácil bandeiras. Difícil é mudar a vida. E quem muda a vida é Jesus. Veja, como é que eu faço para não estar preso à avareza que tanto a esquerda, quanto o centro, quanto a direita propõem como estilo de vida? Cada um de uma forma diferente. Mas está lá, a avareza. A economia é o Deus deste mundo. E agora? Eu vou dominar a economia e depois, com a economia dominada, eu vou fazer o bem. Não é assim que funciona. E é exatamente assim que todos nós pensamos. Porque nós todos ou fomos formados debaixo de uma mentalidade capitalista, ou de uma mentalidade liberal, ou de uma mentalidade marxista. E para esses três sistemas, a economia é o centro. O dinheiro é o rei, o dinheiro é Deus, o dinheiro é o poder. Então, primeiro eu vou dominar o dinheiro e depois eu vou pensar no bem comum. Isto é comum para todos os sistemas. Isso é um grande erro. Como é que a gente sai disso? Compreende? Veja. Continua o Catecismo no número 1807. Aí ele vai trazer alguns trechos bíblicos. E olha que trechos, como são importantes esses trechos. Não favoreças o pobre e nem prestigies o poderoso. Julgue o próximo conforme a justiça. Levíticos 19, 15. Eu vou ler de novo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julgue o próximo conforme a justiça. Você percebe? Nesse versículo estão condensados as formas de viver de todos os sistemas humanos. E a palavra de Deus fala exatamente para a gente não fazer isso. Não favoreças o pobre e nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça, conforme o parâmetro de Deus. Veja, o pobre e o poderoso. Você já entendeu? Veja como é difícil ser cristão. Num mundo onde ou o pobre é o centro, ou o poderoso é o centro.
E a palavra de Deus nos fala claríssimo, desde o Antigo Testamento. Não favoreças o pobre. Cadê? Aqui. Não favoreças o pobre e nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Levítico 19, 15. Colossenses 4:1. Vem agora. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Isso aqui era quando Israel ainda tinha escravos. Lá no tempo de Israel, quando a Grécia, o Egito, aqueles povos todos tinham escravos. Hoje, graças a Deus, não tem mais escravidão, como tinha naquele tempo. A escravidão ainda tem, só que está escondida. Percebe? Então, nós estamos diante de uma realidade que a justiça impõe, que está sendo pisoteada ao extremo. Porque, em primeiro lugar, nós devemos justiça a Deus. Dar a Deus o que lhe é devido. Justiça humana é dar ao próximo o que lhe é devido. Em primeiro lugar, dar a Deus. E dando a Deus, nós temos a capacidade e a luminosidade de entender o que é dar ao próximo o que lhe é devido. Gente, isso é extremamente importante. Então, nós estamos aqui diante de uma realidade que vai exigir de nós, como geração, preparar as novas gerações para uma outra realidade de vida, diferente daquela que todos nós fomos preparados. Preparar as gerações para compreender estes ensinamentos que foram completamente esquecidos e deixados de lado por ideologias que dominam o mundo hoje. E dominam de forma imperial. Se o cara é capitalista, ele é capitalista. Se o cara é comunista, ele é comunista. Não abre mão de nada. Percebe? Então, aqui nós estamos diante de não é chegar no meio termo, um pouco para lá, um pouco para cá. Não. E aqui é o grande problema, porque normalmente o ser humano, ele tende, numa discussão, a buscar um meio termo. Tá, um pouquinho para você e um pouquinho para mim, tá bom? Eu quero comprar esse seu terreno. Ah, esse terreno eu estou cobrando 200. Não, eu vou dar 100. Ah, pelo amor de Deus, o terreno custa 200 e você quer me dar 100? Aí fica aquela discussão, 150. Pronto, fechou. Um pouco para mim, um pouco para ele. Aqui não tem isso, gente. Ou eu sou um homem justo, ou não. Ou a sociedade é justa, ou não. E aqui não tem ideologia que faça o homem se tornar justo. Porque dar a Deus o que lhe é devido e dar ao próximo o que é devido ao próximo só é possível num coração que foi curado e salvo por Jesus Cristo. Senão, são só narrativas. Senão, as injustiças continuarão acontecendo século após século. Então, cabe a nós, como sociedade, como humanidade, acordar para esta realidade que foi totalmente esquecida depois do iluminismo. Porque no iluminismo, a ideia foi o homem pode resolver todos os seus problemas sem Deus. Percebe? Percebe o grande erro? E aqui é necessário nós entrarmos com a correção. No mundo onde estes erros se tornaram modo de viver. Ideais de vida, onde as pessoas matam e morrem por esses ideais. Percebe como é só pelo poder do Espírito Santo que essa situação vai ser transformada, tanto nas nossas vidas, quanto na vida da sociedade? Por isso o Natal. E é por isso que nós temos a cada ano a celebração do Natal. Porque o Natal nos traz realmente a esperança de que Cristo venceu. Hoje, olhando, parece impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.